Alma querida, que a paz de Jesus envolva o teu coração neste instante sagrado. Antes de qualquer coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta simples, mas que talvez ninguém nunca tenha te feito com essa profundidade. Você já acordou de manhã, olhou para o teto e sentiu que não queria mais carregar o dia? Não era cansaço do corpo. Você havia dormido. Não era fome. Não era dor física. Era algo mais fundo, mais difícil de nomear. Uma exaustão que o sono não consertou. Um peso que o descanso não aliviou. Uma sensação estranha de que a vida continuava lá fora, mas você estava de alguma forma desligado dela. Isso já aconteceu com você? Se aconteceu, quero que você saiba desde agora. Você não está sozinho. E este vídeo foi preparado especialmente para você. Hoje vamos entrar em um território que muitos têm medo de tocar. Vamos falar sobre o cansaço de existir. Não como fraqueza, não como doença de alma, mas como sinal espiritual, como aviso, como convite. E há algo que vou revelar sobre esse cansaço que vai mudar completamente a forma como você o enxerga. Mas antes quero te convidar a fazer algo agora. Escreve aqui nos comentários: eu ainda estou aqui. Essa frase é um ato de coragem. É o teu espírito dizendo ao universo que ainda está na luta, que ainda quer entender, que ainda não desistiu. E ao escrever isso, você pode ser a luz que uma alma esgotada, lendo esses comentários agora, precisava encontrar. Fique comigo até o fim, porque o que vem a seguir vai tocar fundo. Muitos que chegam até este vídeo carregam algo que não tem nome certo. Não é tristeza comum. Não é desânimo passageiro. É uma fadiga da alma. Uma exaustão que mora dentro do peito e não cede com férias, com distrações, com nenhum remédio do mundo material. E sabe o que é mais confuso nessa sensação? Por fora tudo parece estar bem. Você cumpre seus deveres, sorri quando precisa. Responde às mensagens, aparece nos eventos, funciona. Mas por dentro sente como se tivesse desligado de algo essencial. Como se a vida continuasse, mas você estivesse assistindo de longe, atrás de um vidro. Chico Xavier certa vez disse, com aquela mansidão que lhe era característica, que existem sofrimentos que a medicina não nomeia, porque eles pertencem à ordem do espírito. São dores que nascem na alma e se expressam no corpo, no comportamento, na falta de sentido de continuar. Esse tipo de dor não é fraqueza, é sinal. Mas sinal de quê? Fique comigo, porque estamos apenas no começo. Antes de continuar, preciso te pedir uma coisa especial. Escreve aqui nos comentários o nome da cidade onde você está assistindo a este vídeo agora. Só o nome da sua cidade. Quero saber de onde essa mensagem está chegando. Quero sentir o tamanho dessa família espiritual que se reuniu aqui, neste instante, vinda de lugares diferentes, de histórias diferentes, mas unida pelo mesmo cansaço, pela mesma busca, pelo mesmo desejo de entender. Você não está sozinho nisso, nem de perto. Agora vamos falar sobre algo que poucos entendem de verdade. Existe um cansaço que não melhora com sono. Você pode dormir 10 horas e ainda acordar pesado. Pode tirar uma semana de férias e ainda voltar sem energia. Pode passar o domingo inteiro descansando e na segunda-feira sentir que não tem combustível para mais nada. Isso acontece porque esse cansaço não vive no corpo. Ele vive no espírito encarnado que se sente desconectado do sentido da própria existência. Imagine um instrumento musical colocado na orquestra errada. Ele pode estar em perfeito estado, bem afinado, perfeitamente conservado. Mas se a música que toca não é a dele, algo vai soando estranho. Há uma discordância invisível que cansa mais do que qualquer trabalho físico. Assim é o espírito que perdeu o fio do seu propósito. Não é fraqueza, é desalinhamento interior. É o pedido silencioso da alma por reconexão com a sua verdade mais profunda. Confie no que você sente. Isso é real. E agora prepare-se, porque o que vem a seguir é mais profundo do que parece. Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual que tanto iluminou os estudos da psicologia à luz do espiritismo, ensinava que o vazio existencial surge quando a vida perde propósito. E esse vazio tem uma cara muito específica,
que talvez você reconheça. A pessoa continua funcionando, continua sorrindo socialmente, continua cumprindo responsabilidades, mas internamente sente-se como uma casca. Como se houvesse uma distância invisível entre ela e tudo o que faz. Como se fosse uma atriz numa peça que não escolheu. Você já se sentiu assim? Aquela sensação de estar presente, mas não estar de verdade. De participar da vida, mas olhar de longe ao mesmo tempo. Joana nos ensina que o espírito precisa de significado para sustentar a jornada na matéria. Não é luxo. É uma necessidade real da alma encarnada. E quando a vida se afasta desse caminho, surge um vazio que nenhuma conquista material consegue preencher. Certa vez, numa mensagem recebida através da psicografia, Joana narrou o caso de uma mulher que tinha tudo o que o mundo considera sucesso: família, saúde, prosperidade. E ainda assim chegava ao fim de cada dia com aquela sensação corrosiva de que algo faltava. Não era ingratidão. Era o espírito, em silêncio, pedindo socorro para ser ouvido. Você conhece essa sensação? Mas atenção, há algo ainda mais importante que precisa ser dito. Emmanuel, o espírito mentor que acompanhou Chico Xavier durante décadas, nos revelou que cada encarnação possui um planejamento espiritual. Antes de nascer, o espírito aceitou uma missão, escolheu provas, firmou compromissos invisíveis com almas que reencontraria aqui. Quando nos afastamos desse propósito, vivendo apenas para expectativas externas, para o que os outros querem de nós, para as metas que a sociedade determina como valor, surge uma fadiga profunda. O espírito sabe que você não veio apenas sobreviver. Ele sabe que há algo mais. E quando dia após dia esse algo mais vai ficando sem atenção, sem espaço, sem voz, o cansaço aparece como um alarme. Como o espírito dizendo: você está indo para o lado errado. Não é punição, é bússola. Chico, certa vez, respondeu a uma carta de um jovem que dizia sentir que sua vida estava vazia, apesar de estar fazendo tudo certo. E Chico respondeu com doçura: meu irmão, tudo certo pelos olhos do mundo pode ser tudo errado pelos olhos da alma. Reveja para quem você está vivendo. Essa palavra chegou naquele jovem como um raio de luz. E talvez tenha chegado em você agora do mesmo jeito. Quantas vezes você fez algo apenas porque era esperado, mesmo sentindo por dentro que não era o seu caminho? O que vem a seguir é mais profundo ainda. Mas preciso que você fique, porque agora vamos falar de algo que muita gente prefere ignorar. Há espíritos que chegam a esta encarnação com provas mais intensas. Não é frase de efeito. É ensinamento espiritual sério, documentado em obras psicografadas por Chico e transmitidas por Emmanuel com precisão. Há almas que escolheram, antes de encarnar, provas de maior amplitude. Sensibilidades ampliadas que fazem sentir o que os outros não sentem. Desafios precoces que chegam cedo demais. Responsabilidades emocionais que são carregadas anos a fio, sem que ninguém perceba. Esse peso não é castigo, é oportunidade de crescimento. Mas quando mal compreendido, quando vivido sem suporte, sem espiritualidade que dê sentido, ele gera uma sensação de exaustão existencial que parece não ter saída. Respire fundo agora. Se você sente que nasceu carregando algo que os outros parecem não entender, saiba que isso tem um motivo espiritual e que há beleza nessa missão, mesmo quando ela dói. O peso que você carrega não é sinal de que você está quebrando, é sinal de que você é capaz de carregar mais do que imagina. Agora atenção, porque vamos entrar na parte que poucos percebem. Nem são apenas as grandes provas que nos esgotam. Existe algo que a maioria das pessoas nunca nomeou. São os microtraumas, as pequenas feridas acumuladas ao longo do tempo, aquela desvalorização repetida que parecia bobagem, mas ficou. Aquela decepção silenciosa que você engoliu sem falar para ninguém. Aquele olhar de menosprezo que você sentiu, mas fingiu não ver. Aquela frustração que chegava devagar, sempre suave, sempre quase nada, mas que foi se acumulando no campo emocional como água enchendo um recipiente por anos. Um dia, o copo transborda. E quando transborda, não tem mais energia para fingir que está tudo bem. A alma vai ficando saturada.
O espírito fica exausto de performance, de manutenção, de fazer parecer que tudo passa quando nada passa de verdade. Feche os olhos por um instante. Pense, quantas dessas feridas pequenas você guardou sem dar nome? Quantas vezes você disse, tá tudo bem, quando não estava? Quantas vezes você sorriu enquanto algo dentro de você estava pedindo socorro em silêncio? Essas camadas se acumulam no espírito de forma silenciosa e chegam a um ponto de saturação que se manifesta exatamente como aquele cansaço que não tem explicação física. Você não está imaginando? Isso é real. Você está pronto para entender algo que vai transformar a forma como você se vê. Há espíritos que despertam cedo para a percepção da impermanência. Eles enxergam antes dos outros que tudo passa, que o dinheiro vai, que os relacionamentos mudam, que os corpos envelhecem, que nada fica. E essa consciência, quando ainda não está acompanhada de maturidade espiritual, pode gerar uma angústia profunda, uma sensação de que tudo é inútil, de que nada tem sentido porque nada dura. Você já se sentiu assim? Às vezes, quem está cansado de existir não está com preguiça de viver. Está sobrecarregado de consciência. Vê demais, sente demais, percebe demais e não sabe o que fazer com tudo que enxerga, enquanto o mundo ao redor continua sua corrida como se nada acontecesse. Mas essa consciência tem dois destinos possíveis. Sem entendimento espiritual, ela vira angústia. Com entendimento espiritual, ela se transforma em sabedoria. A alma que aprendeu a contemplar a impermanência com serenidade não sofre a mudança, ela dança com ela. Chico Xavier dizia que as almas que enxergam cedo o quanto a vida é passageira são as mesmas chamadas a ajudar outras a encontrar o que é eterno. É dom, não maldição. Mas há casos em que o cansaço tem um rosto muito específico. E talvez você se reconheça agora. Muitos que chegam aqui carregando esse esgotamento existencial não são almas fracas, são almas profundamente sensíveis. Sentem mais do que a média. Absorvem a dor do ambiente ao redor sem perceber. Chegam a lugares e já sentem o peso emocional do espaço. Saem de reuniões sociais exaustos, como se tivessem trabalhado a noite toda. São perturbados com notícias que outras pessoas consomem sem sentir nada. Essas almas, vivendo em um mundo acelerado, agressivo e barulhento, acabam emocionalmente sobrecarregadas. Sinta isso. É como ser uma esponja num mar de emoções alheias. A esponja absorve tudo, mas ninguém a espreme. Com o tempo ela satura, cansa. Certa vez, uma mulher escreveu para um centro espírita, descrevendo exatamente essa sensação. Dizia que se sentia como uma bateria que nunca conseguia carregar completamente, sempre abaixo da metade. O mentor espiritual que respondeu à carta disse algo que ficou registrado. Filha, sua sensibilidade não é falha de fábrica. É o instrumento mais fino que o espírito pode ter. Aprende a manejar que ela vai te guiar. Se você se reconhece nessa imagem, coração sagrado, saiba. A sua sensibilidade não é defeito. É dom que ainda não aprendeu a manejar. Agora, a revelação mais importante de todo este vídeo. Aquela que poucos ouvem, mas todos precisam. Joana de Ângeles nos ensina com clareza e amor que crises existenciais muitas vezes antecedem saltos evolutivos. Lê isso de novo, com calma. O cansaço que você sente pode não ser um fim, pode ser uma transição. Pode ser o momento em que o espírito rompe com uma versão velha de si mesmo e precisa de espaço para nascer de novo. Quando a lagarta se dissolve dentro do casulo, do ponto de vista dela, naquele instante de dissolução, parece que tudo acabou. O que era antes não existe mais. E o que virá ainda não tem forma. Há um momento de caos total entre a lagarta e a borboleta. O cansaço espiritual pode ser esse casulo. Não é fim, é transição, é convite ao autoconhecimento. É o espírito dizendo, você precisa mudar. Não da forma que o mundo quer que você mude, mas de dentro para fora, da alma para a vida. Chico Xavier, ao psicografar Caminho, Verdade e Vida, trouxe uma passagem em que Emmanuel dizia que os períodos de maior escuridão interior
não são abandonos de Deus, mas preparações para trabalhos maiores. O espírito que atravessa a noite com fé chega ao amanhecer com ferramentas que os que dormiram tranquilos não têm. Você está sendo preparado. E se você sentir isso agora, significa que é hora de ouvir algo importante. A doutrina espírita nunca negou a importância da medicina e da psicologia. Nunca. Chico Xavier orientou durante toda a sua vida que as pessoas buscassem acompanhamento profissional quando necessário. Isso não é fraqueza, é inteligência espiritual. Se o cansaço que você sente está interferindo na sua vida de forma significativa, falar com um psicólogo, um médico, um profissional de saúde é parte da jornada. O cuidado do espírito não exclui o cuidado da mente e do corpo. Espiritualidade e ciência não são inimigas, são parceiras. Ao mesmo tempo, há na tradição mística o que João da Cruz chamou de noite escura da alma, e o Espiritismo reconhece esse fenômeno. Há fases de recolhimento interior que antecedem crescimento espiritual profundo, momentos em que a luz parece distante, mas está, na verdade, mais próxima do que nunca. Se você atravessa uma dessas fases, não se culpe, não se pressione, não se cobre de evoluir rápido enquanto está em plena dissolução. Confie. E agora vem a parte que poucos sabem, e que vai te libertar de um dos pesos mais pesados que existe. Muitos se cansam não de viver, mas de tentar ser perfeitos enquanto vivem. Querem evoluir rápido, querem ser fortes o tempo todo, querem não falhar nunca. Exigem de si mesmos uma constância espiritual que nem os mais avançados conseguem manter. Emmanuel alertava com firmeza: crescimento espiritual é processo, não corrida. Você não precisa estar iluminado até amanhã. Não precisa ter resolvido todos os seus padrões até o fim do mês. Não precisa ser o espírito mais evoluído do planeta para merecer paz. A culpa excessiva não acelera a evolução. Ela apenas aumenta o peso da jornada. Quantas vezes você se cobrou por não ser melhor do que já é? Quantas noites você passou se julgando pelas mesmas falhas? Quantas vezes você se tratou com uma dureza que jamais usaria com outra pessoa? Chico dizia que a maior agressão que um espírito pode sofrer, às vezes não vem de fora. Vem da própria consciência exigente demais, que transforma cada erro num processo de condenação interior. Minha irmã, meu irmão, você pode parar de se açoitar agora. E, finalmente, chegamos aos caminhos de volta. Porque existe saída, não mágica, não instantânea, mas real. A oração sincera não precisa ser longa nem elaborada, precisa ser verdadeira. Um eu preciso de ajuda, dito de coração, já abre canais que a mente sozinha jamais alcança. Sinta agora como essa frase ressoa em você. A caridade ativa, o gesto de olhar para fora de si mesmo com amor, quebra o ciclo do isolamento existencial. Quando nos voltamos para outro em sofrimento, algo se move dentro de nós. A alma se lembra do porquê está aqui. O contato com a natureza reorganiza o campo energético de formas que a ciência começa a mapear, mas que o espírito já sabia há muito. Sentir o sol, a terra sob os pés, a brisa no rosto. Esses estímulos simples falam ao espírito de formas que as telas nunca vão conseguir. A terapia psicológica é instrumento legítimo e poderoso, não substituída pela espiritualidade, mas fortalecida por ela. E os passes espirituais, o diálogo fraterno, o estudo da doutrina com humildade, a convivência com pessoas que nos elevam, tudo isso compõe o caminho de reconexão da alma com o seu próprio centro. Respire fundo agora. Sinta que há possibilidade onde antes parecia só cansaço. E aqui chegamos ao momento mais importante de toda esta mensagem. O estado de exaustão é passageiro. O espírito é imortal. Lê isso de novo, devagar. Deixa entrar. O que você sente agora, essa fadiga, esse vazio, esse peso que parece não ter nome, é uma fase, é uma estação. Não é quem você é. Não é seu destino. Não é a sentença final sobre sua vida. Chico Xavier viveu com dores físicas por décadas. Viveu em pobreza. Foi ridicularizado por muitos. Abriu mão de tudo que o mundo chama de conforto.
E ainda assim, em cada carta que escreveu, em cada palavra que psicografou, transmitia uma certeza que não cabia no corpo humano de onde vinha. Ninguém está abandonado. Isso não era crença, era conhecimento espiritual. Era o que ele via, sentia e transmitia com cada sílaba. Ninguém está abandonado. Nem você. A luz continua existindo, mesmo quando você não consegue vê-la. A chama não se apagou. Está sendo protegida do vento. E quando o temporal passar, ela voltará a brilhar com uma intensidade que vai surpreender até você mesmo. Você veio ao mundo com um propósito, com força, com luz, com uma história que ainda não acabou. E o fato de você estar aqui, ouvindo essa mensagem, buscando entender, recusando a se apagar em silêncio, isso já diz muito sobre quem você é. Espíritos precisam de espíritos. E talvez alguém no plano espiritual tenha guiado você até aqui porque sabia que você precisava ouvir que o seu cansaço tem um nome, tem uma explicação, tem um caminho de cura. Se esta mensagem tocou algo em você, quero te pedir 3 coisas. A primeira, escreve aqui nos comentários: "Minha alma ainda quer continuar". Essa frase é um ato de fé, de resistência, de amor por si mesmo. E ao escrevê-la, você cria um farol para outros que chegam aqui esgotados, sem saber que há saída. A segunda, compartilha este vídeo com alguém que você sente que está carregando esse cansaço em silêncio. Às vezes, a pessoa mais próxima de você está esperando que alguém perceba, que seu gesto seja a prece que ela não sabia pedir. A terceira, se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Aqui é um espaço criado para que a espiritualidade seja acolhimento, não cobrança. Para que a doutrina seja consolo, não peso. Para que você encontre a cada mensagem um pouco mais de luz para o seu caminho. Que a paz de Jesus envolva teu coração neste instante, alma querida. Que a fadiga que te trouxe até aqui se transforme pouco a pouco em força, em compreensão, em propósito renovado. Você não está sozinho. Nunca esteve. E o Espírito que em você habita, esse que persiste mesmo no cansaço, mesmo na dúvida, mesmo nas noites mais longas, esse Espírito é eterno, é luminoso, é amado por forças que você ainda não consegue dimensionar. Continue. A luz está esperando você do outro lado do túnel.